Olá, querida diaconisa, estamos muito felizes porque a igreja escolheu você para fazer parte desse ministério tão relevante para a igreja. É o ministério do serviço e quem serve, ninguém serviu mais a igreja do que o próprio Jesus, não é mesmo? Estamos felizes de ter você aqui conosco. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, a professora Débora. Professora Débora é a líder do Ministério da Mulher, da Criança, do Adolescente, da AFAM, da União Centro-Oeste Brasileira, para toda essa região. Ela é formada em pedagogia, foi professora há muito tempo, é esposa do pastor Richard e tem duas lindas princesas, né? A Maria Luísa e a Manuela. Sim. Ok? E ela vai estar conosco aqui, nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo. E para começar esse momento tão especial, vou pedir que ela faça uma oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque estamos aqui para nos prepararmos para melhor te servir. Por favor, Senhor, conduz esse momento, esses momentos que nós teremos, dá-nos o teu Espírito e dá-nos, Senhor, um coração sempre disposto a servir. Em nome de Jesus, amém. Débora, que bom ter você aqui conosco, aqui para a nossa região da ABC, né? E eu quero começar falando contigo quais são as qualidades, né, que deve ter uma diaconisa. Olha, eu fico pensando que quando ela foi escolhida para ser a diaconisa é porque ela já manifestava essas qualidades, mas vamos relembrá-las, né? Então, ela precisa ser uma pessoa respeitável, né? Alguém que inspira respeito. Ela também deve ser uma pessoa sem vícios, né? Sim. Nenhum tipo de vício. Nenhum, nem dos mais simples, nem dos aos mais complexos, né? Deve ser uma pessoa generosa, deve ser uma pessoa fiel, leal, né? E também uma pessoa honrada, né? Sim. Uma pessoa de honra, respeitada na sociedade, né? Exatamente, né? Ela deve ser uma pessoa honesta, né? O que as pessoas possam confiar. Irrepreensível. Exato, exato. E também uma pessoa que não é dada a fofocas, né? Porque isso sim. é muito desagradável, né? Sim, tem que tomar muito cuidado com isso e não se envolver em conversas que são desagradáveis, né? Que vão acabar machucando alguém. Né? Afinal de contas, ela deve ser uma mulher equilibrada. Exato. Né? Agradável, né? O ambiente da igreja vai ter muito a ver com a postura dela. É uma pessoa temperante, né? Equilibrada, né? Exato, na hora de resolver as coisas, de gerenciar, né, os acontecimentos ali, todas essas qualidades serão muito importantes. E uma boa mãe, né? Não adianta você ser uma excelente diaconisa, né, se você não for uma boa esposa, né, uma boa mãe, uma mulher cristã exemplar. Uma boa filha, no caso daquelas que são solteiras ou que são novinhas e que ainda não, né, não tem namorado, não se casaram, porque a gente tem adolescentes que são diaconisas também. Olha aí! Né? Então, isso é importante, ter na sua equipe, né, de diaconisa, pelo menos aí uma adolescente, né, uma, duas, tem um grupinho ali para aprender, né? Muito legal, né? Já vai discipulando essas meninas, exatamente, né? Vai despertando nelas essa alegria de servir e de ajudar. As diaconisas, elas possuem algumas responsabilidades. Sim. Né? Na igreja, quais são as responsabilidades dela? Uma das responsabilidades da diaconisa que a gente vê logo de cara quando chega na igreja é a limpeza do local e a decoração, a ornamentação. Que legal. É importante, né? Uma florzinha, um arranjinho, sempre com modéstia, né? Com equilíbrio. Exato, né? Exato, com bom gosto, né? Ela também está muito em parceria com o pessoal da recepção. Né? Quando chega um convidado, normalmente é a diaconisa que leva dentro da igreja, né? Mostra onde fica o banheiro, onde a pessoa deve ir, onde ela deve guardar as coisas. Né? Isso, ela é uma espécie de anfitriã, né? A pessoa que vai fazer com que aquelas outras pessoas que chegam ali se sintam seguras, se sintam bem recebidas, acolhidas. Então, ela pode se sentir um pouco dona da casa, né? Eu gosto dessa expressão. Ela é a dona da casa, sabe onde tem tudo, onde estão todas as coisas. Isso mesmo. E ela deve receber bem os convidados. Então, vai o pastor pregar, ela tem que levar um copo d'água, né? Levar ali, cuidar das toalhas, da limpeza, deixar o ambiente agradável.
e atender bem esses convidados que chegam, né? Exatamente isso, é muito importante. Elas também podem participar do ofertório, né? Podem, elas podem inclusive recolher as ofertas, né? Legal. Nem sempre serão só homens, só diáconos, as diaconisas também poderão participar desse momento. E o que ela pode fazer se ela perceber que tem, sei lá, uma lâmpada queimada, uma parede estragada, um tapete sujo, uma cortina torta, né? O que ela pode fazer? É dela essa responsabilidade? É, também, né? Então ela pode levar para as pessoas responsáveis, levar para o pastor, quem sabe para o chefe dos diáconos, para quem vai poder resolver essa questão, resolver esse problema. Com carinho, com educação, né? Mostrando que ela quer atender e servir da melhor forma possível. Agora, Débora, você estava falando aí, eu me lembrei, quando eu era criança, eu me lembro das diaconisas falando assim, silêncio, você não pode conversar na igreja, vai lá sentar com a sua mãe. E eu ficava, oi, essa tia, me controlando. Será que a diaconisa pode, de repente, cuidar dessa reverência com mais carinho, com jeitinho, principalmente as crianças, adolescentes, que é um público mais sensível, né? Os tempos mudaram, né, Gilma? Eu lembro também quando eu era criança, a gente pedia para minha mãe para ir ao banheiro. Só que dependia, a palavra final era da diaconisa, não era da minha mãe. Então ela falava, se ela deixar, você pode ir. Hoje em dia as coisas não são mais assim, a gente sabe. Então, para abordar uma criança que está acompanhada do pai, da mãe ou de quem quer que seja, ela vai ter que ter bastante cuidado, né? Bastante jeito. E às vezes ela pode até se oferecer para atender um bebê que às vezes está chorando, uma criança que precisa ir ao banheiro e a mãe tem outra criança pequena por ali, né? Olha, eu posso acompanhar, eu posso segurar seu bebê enquanto você atende a outra criança. Então, isso vai ajudar na reverência. Ótimo. E ainda vai servir quem está Ótimas ali dicas. na igreja, né? Agora, eu quero dar um recadinho para você que está aí nos assistindo. Se você faz parte da equipe da diaconisa, você precisa cuidar dos banheiros. Os banheiros é um lugar, assim, muito perigoso, né? Sim. Você precisa ver as pessoas que vão ao banheiro, quem entra no banheiro, né? Tem que ter ali uma equipe, de repente, na porta do banheiro, né? Sim. Que acontece tanta coisa desagradável em banheiro. Sim. Então tem que ter alguém ali pronto a servir para ver se está tudo bem, se alguém está precisando de alguma coisa, se entrou alguém estranho no banheiro. Se alguma criança foi sozinha ao banheiro, ela pode acompanhar. Nem sempre o banheiro vai ficar perto ali de onde as pessoas se reúnem para fazer o culto. Às vezes ele está mais distante. Então, nesse caso, é muito importante que na equipe do dia alguém esteja escalado para cuidar do banheiro, né? Para olhar o banheiro. Resumindo, a diaconisa ela tem que servir, está pronta para servir. Pronta né? para servir. E olhando se tudo está saindo direitinho, se as coisas estão funcionando bem. Tem que ter um coração muito assim, solícito, né? Para atender necessidades. Agora, algumas diaconisas que foram eleitas, né, escolhidas para fazererem parte desse ministério, já pensam, e o batismo, né? Quando que vai ser o batismo? Como será o batismo? Elas ficam assim empolgadas, porque realmente é uma cerimônia de celebração. É maravilhoso o batismo, é uma festa. E a diaconisa participa de uma forma atuante, realmente, na hora do batismo, né, professora Débora? Ela trabalha de fundamental. Fala aí algumas das funções da diaconisa no batismo. Olha, acho que a primeira coisa que elas podem fazer é saber quem é que vai se batizar. São homens, são mulheres, são adultos, são crianças, são adolescentes. Eles vão precisar de roupão de batismo, vai batizar com a roupa dos desbravadores. Elas precisam saber isso, né? E por quê? Porque elas vão orientar sobre o que essas pessoas precisam providenciar para depois do batismo, né? O lugar, né, Gilma, onde essas pessoas vão se trocar depois que saírem do tanque. E quais são os recadinhos? Gravando. E o que a diaconisa deve alertar? Olha para ela. Tá. E aí eu viro. Fazendo pergunta e vira, tá? Vamos lá, gravando. Começa com ela? Não, pode ir olhando para ela. Aí viro para você e faço a pergunta. pergunta. Concordando com o que ela tinha acabado de falar e já faz a pergunta. Vamos lá, gravando. E o que a diaconisa precisa alertar para os convidados, os batizandos levar? Eles devem levar o quê no dia do batismo? Quais são os acessórios, né, que ele deve levar? Todo batizando, ele tem que ter uma roupa para trocar. A roupa de baixo é importante, ele
levar para trocar, uma toalha para ele se enxugar, um chinelo muitas vezes para ele sair de dentro do tanque, se dirigir até o lugar onde ele vai se trocar. São coisas importantes. A falta disso pode gerar grandes constrangimentos. Um pente, espelho, Sim. né? Um banquinho para a pessoa sentar, se trocar, né? E às vezes tem idosos, precisa até de um apoio, de alguém, né? Então, no caso do banquinho, do lugar onde as pessoas vão se trocar, isso a diaconisa vai providenciar, né? Sim. E aí tem as coisas pessoais que a pessoa vai trazer de casa. Aí também fica aquela dica. Caso alguém esqueça, caso alguém não tenha, caso alguém não tenha sido bem orientado, porque às vezes a diaconisa ela não vai ter acesso direto ao batizando. Essa informação muitas vezes vai ser passada pela pessoa que discipulou ou que está discipulando a pessoa que vai ser batizada. Então ela pode deixar ali uma toalha limpinha, sequinha, de reserva, um chinelo. Tem pessoas que vão querer usar, tem pessoas que não vão sentir a vontade para usar, mas ela pode ter para oferecer. Isso vai ser bem importante, né? E eu quero deixar um recadinho aqui para essa questão do batismo. Você precisa cuidar desse bebê que vai estar nascendo com muito carinho. Levar água, uma sacola para ele colocar as roupas molhadas, criar um clima agradável ali, recebê-lo bem para que ele se sinta acolhido. Lembre-se, você é a dona da casa. Exatamente. Você é a dona da casa e sabe onde estão todas as coisas. Seja discreta nesse momento, na troca, né? Se tem homens, assim, deve ficar num lugar separado das mulheres. O pastor, o ministro, né, que vai fazer a cerimônia batismal, também deve ir para um local e não ser interrompido. É muito desagradável você estar se trocando e entrar alguém. Isso é responsabilidade da diaconisa, tá bom? Mas não é só o batismo, né, que a diaconisa participa. O Ministério do Serviço atua em várias áreas, em vários momentos na igreja. E um outro momento super relevante é o momento da Santa Ceia, tá ok? Eu vou perguntar aqui, professora Débora, como que deve ser aí a participação da diaconisa na Santa Ceia? Olha, uma coisa que a gente ainda não falou, Gilma, e que serve para todas as outras cerimônias e essa também, é a equipe, né? Sim. Então, as igrejas normalmente têm várias diaconisas. Algumas equipes, vai ter uma escala, né? Onde ela vai saber em que cerimônia ela vai estar trabalhando. Muitas vezes na Santa Ceia é necessário que todas estejam envolvidas. Sim. Então, primeira coisa, fique atenta à escala. Se você está na escala ou do batismo, ou da Santa Ceia, ou do culto, essas atribuições são suas. Se você não está na escala, você pode verificar se está tudo acontecendo direitinho e se colocar à disposição caso alguém tenha faltado. E aí, no caso da Santa Ceia, a decoração é prévia. Então, muita coisa para preparar antes, né? O pão, o suco de uva. Alguém provavelmente vai providenciar esse suco de uva, vai comprar, mas elas vão estar atentas sobre o lugar onde as tacinhas, né? As bandejas onde vai ser colocado. E aqui vai uma dica para você que é diaconisa. Organize a sua equipe para cada uma cuidar, né? Ter pequenas responsabilidades. E você que é a líder das diaconisas, coordene. Como uma música, cada instrumento tem que tocar perfeito, tem que estar afinado, né? O pão tem que ser bem feito, com oração. O suco de uva precisa ser de boa qualidade, né? E quando colocar nas tacinhas, né, professora Débora, precisa ser um pouquinho a mais do que a quantidade de membros ali que realmente frequentam, porque não pode faltar. Não né? pode faltar. É melhor sobrar do que faltar. Faltar seria uma coisa muito ruim. Graças a Deus, em mais de 30 anos na igreja, eu nunca participei de uma Santa Ceia onde faltasse pão ou o suco. Amém. Então, Deus vai dirigindo as coisas, né? Uma outra coisa importante que a diaconisa deve lembrar é das toalhas. Né? As toalhas, elas precisam ser lavadas, passadas com antecedência, porque isso vai mostrar para os membros a seriedade, né? A espiritualidade, o zelo, o capricho da equipe, né? Em preparar tudo com carinho, né? E tem algumas coisas que não precisam mais ser feitas, né? Como, por exemplo, a gente às vezes não precisa estar usando toalhas que a gente vai precisar lavar depois no lava-pés. Claro que se a igreja já tiver essas toalhas, está acostumado a usar, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se quiserem usar toalhas de papel,
podem fazer isso. Depois que enxugou os pés, joga fora, não fica nada para ninguém lavar. E nessa cerimônia da Santa Ceia, uma coisa que eu cresci vendo, né? Era aquele cobrir, né? As diaconisas vinham, cobriam, faziam aquela cerimônia de dobrar a toalha. Isso não é necessário, né? Não. Isso não está no manual. Você pode fazer ou não, é uma escolha da sua igreja. Se a sua igreja faz isso com regularidade, tudo bem. Mas se ela não faz, você pode deixar decorado, né? Aberto ali, né? Sem nenhum problema. A decoração da Santa Ceia é importante, né? Uma mesa posta, bonita, com os elementos ali, quem sabe um cacho de uvas, um pão. Isso pode ser natural ou artificial, dependendo, né, das circunstâncias ali. Mas o mais importante é que seja um ambiente que esteja bem preparado e que demonstre que houve carinho, que houve, né, dedicação no preparo daquele momento e que comunique a importância desse momento para toda a igreja, né? Agora, professora Débora, eu fico pensando na questão do lava-pés, né? O momento do lava-pés precisa ser um momento gostoso, de reflexão, de oração, de entrega para Deus. Porque às vezes o momento do lava-pés se torna uma... Todo mundo, ai, fulana, onde você vai almoçar? Sabe, sai do clima. Sai do clima. Tem que ter uma música ambiente, né? Uma coisa assim, todo mundo ali tem que estar em espírito de oração e de entrega a Deus. Afinal, o lava-pés é a humilhação, né? Sim. A pessoa tem que se humilhar, né? É aquilo que Jesus fez. Exato. Eu imagino que Jesus não fez lavar os pés pensando em outras coisas. Ele estava contrito ali, né? Em comunhão com o Pai. Nem conversando coisas que não tinham nada a ver com o momento, né? Até pode-se ficar em silêncio nesse momento, ou pode-se falar a respeito da mensagem, quem sabe de alguma situação ali que envolve a vida espiritual, oração. Alguém cantando ali, né? Às vezes você não tem um som ambiente, mas é muito comum, né? Dentro desses momentos, alguém puxar um hino e começar a cantar. Isso pode ser acertado previamente, em parceria com outros ministérios, né? Ou pode ser também conduzido pelas próprias diaconisas. Ótimo, excelente, dicas maravilhosas. Agora, eu quero saber se você sabe quem pode participar desta cerimônia da Santa Ceia. Quem? Qualquer um pode participar? Todo mundo que está na igreja? Quem participa e quem não participa? Ó, quem participa? Todas as pessoas que são batizadas podem participar. Pessoas que não são batizadas também podem participar. É uma decisão muito pessoal e individual, porque a ceia é um convite a participar dos emblemas que nos lembram o sacrifício de Jesus por nós e o perdão pelos nossos pecados. Nós não oferecemos a Santa Ceia para as crianças. Por quê? Porque elas ainda não têm consciência, elas até querem participar pela curiosidade, né? Mas por não entenderem muito bem esses símbolos, elas não participam. Agora, as crianças que já são batizadas, e quando a gente fala crianças, a gente está falando de crianças com no mínimo 8 anos, né, que já se batizaram. Normalmente as crianças são batizadas a partir dos 9, 10 anos, com algumas exceções. Então, as que já foram batizadas podem participar. As que não são batizadas vão saber esperar. A gente orienta, elas vão saber esperar. Mas é uma decisão pessoal. Não cabe à diaconisa dizer, ó, você não pode participar. Sim. Isso não. Com certeza. Agora, eu fico pensando que é possível que alguém aí esteja nos assistindo que nunca fez um pão da Santa Ceia. Eu fico pensando que entre nós aqui há alguma diaconisa assim de primeira viagem, que nunca fez um pão de Santa Ceia. Como que ela vai descobrir como se faz um pão de Santa Ceia? Ela pode fazer com alguém, com uma amiga, com certeza. Junto com outra diaconisa? Ela pode aprender com as que já fazem, né? E é tão fácil, gente, é tão simples fazer o pãozinho de Santa Ceia. Só vai farinha, água e azeite, uma pitadinha de sal, né? Mas é bem simples de fazer e até na internet a gente encontra vídeos ensinando a fazer o pãozinho de Santa Ceia. E nos manuais, né? Nos manuais, com certeza. A gente vai encontrar também essa receita. Uma outra questão, professora Débora, importante é a visitação. A visitação também faz parte do ministério da diaconisa. A diaconisa deve se envolver na visitação. Chegou um membro novo, tem uma pessoa doente na igreja, uma mulher que ganhou bebezinho, né? Uma mulher que sofreu ali um divórcio, uma pessoa que sofreu, está
doente, emocional. Então, a diaconisa, ela vai ouvir essas pessoas, vai visitar, vai mostrar para ela o carinho da igreja. Lembre-se, o coração, né? A diaconisa, ela é como se ela tivesse, é a dona da casa, ela é a dona do coração da igreja. Do lar. Né? Tem que acolher essas pessoas e dizer que estamos sentindo falta para elas retornarem. Isso Exato. É importante, né? Esse ministério da visitação, ele é muito importante. Talvez alguma das nossas queridas diaconisas que estão nos ouvindo não se sintam muito à vontade para isso. Mas se você tem o desejo de participar desse ministério, que faz parte do Ministério do Serviço, você pode procurar alguém que já está acostumado a fazer isso, para você acompanhar a pessoa na visita. E você aprender, até que você se sinta à vontade, tranquila para fazer isso. Pode começar também com pessoas do seu círculo íntimo de amigos, né? Na igreja, a gente parte do princípio de que todos somos irmãos. Exatamente. Nem sempre temos intimidade todos uns com os outros, porque isso também não é possível, dependendo do número de pessoas na igreja. Mas é uma iniciativa muito linda, né, muito relacionada com aquilo que Jesus nos pediu, do cuidar uns dos outros, levarmos os fardos pesados uns dos outros. Então, em parceria com outros ministérios, inclusive. Exatamente. Né? Isso que eu ia ressaltar. Que bom que você lembrou. Estamos em sintonia aqui. Sim. Né? É importante que a diaconisa não pense que ela tem um ministério único, exclusivo dela. Não, ela tem que trabalhar com o Ministério da Mulher, ela tem que trabalhar com a ADRA, com o ancianato, Sim. com os diáconos. Exato. Né? O Ministério da Família. A família. Então, assim, ela tem que transitar entre os outros ministérios. Lembrando que nós somos um corpo só. Exato. Um único corpo. E ela faz parte. Ela é um braço, uma perna, uma mão desse corpo todo. Né? E tem que trabalhar em sintonia e em harmonia, né, professora Débora? Exatamente. Olha, tudo que nós fazemos na igreja está contribuindo para a salvação de outras pessoas. Amém. É lindo isso. Às vezes a gente privilegia alguns ministérios dentro da igreja como se eles fossem mais relevantes e importantes na salvação de almas. Mas todos são igualmente importantes. E muitas vezes, se o seu dom é o dom do serviço, talvez você nunca tenha falado nada na frente da igreja. O seu dom e o seu trabalho são tão importantes como do pregador, do pastor, de quem toca o piano, de quem canta o hino, porque ele também tem muito amor a comunicar. Amém. Né? Muito a ensinar. Lembrando que o seu comportamento é um sermão. Né? É um sermão. Quero agradecer a professora Débora, muito obrigado por estar conosco. Foi um bate-papo bem gostoso. Muito gostoso. Gostei muito. Ela é minha chefinha, viu, pessoal? E qualquer dúvida, se você tiver, você pode nos escrever, entrar em contato conosco aqui na ABC, você pode entrar no site da ABC, digitar ali sua pergunta, pode entrar em contato com as nossas secretárias aqui também e pode entrar em contato com o seu pastor, se houver alguma dúvida. Existe um manual, né, para a diaconisa, nós vamos deixá-lo num cartão interativo, vocês vão poder ler, leia com a sua equipe, reúna a sua equipe e faça isso de uma forma gostosa, prazerosa. Escolha em 2021 preparar a sua igreja para a volta de Jesus. Amém. Eu quero terminar lendo um texto para você que diz assim, Atos dos Apóstolos na página 92, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, isto é, de trabalho, mas o mesmo Deus é que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para ser útil. Que Deus te abençoe, que Deus conceda para você o Espírito Santo. Amém. E que o ano de 2021 seja um ano cheio de bênçãos. Quero orar encerrando. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos que estamos aqui, que passamos com essa equipe tão especial, com esse ministério tão especial do serviço. Sim. Que o Senhor os capacite e os habilite a serem pessoas honradas, desprendidas e capacitadas para o serviço. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.